Amém? Você já reparou que o pato é um animal que faz um monte de coisa? Ele é multitarefa. Ele voa, ele anda e ele nada. Mas ele não faz nada direito. Já pararam para reparar isso? E quando a gente diz assim, esse cara é igual um pato, é porque geralmente é uma pessoa que tenta abraçar o mundo com as pernas, né? Uma pessoa que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, vai em várias frentes e acaba não fazendo nada direito. Cristo nos deu a chance de viver porque nós temos um propósito. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso propósito, amém? Nós temos um objetivo e nós não precisamos ser como um pato, fazendo várias coisas e não fazendo nada bem. Em Mateus 6,33, Jesus nos aconselha a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Ele garante que se a gente fizer assim, todas as demais coisas nos vão ser acrescentadas. E as coisas a que Cristo se refere aqui são as nossas necessidades, e é por isso que Ele nos dá a chave do sucesso. A chave do sucesso é priorizar as coisas de Deus, com certeza. É viver uma vida com um propósito. Se essa pregação tivesse um título, seria: não desperdice a chance de priorizar o reino de Deus. Vamos orar? Ó Senhor, obrigada por essa palavra, meu Pai. Muito obrigada porque hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos, Senhor, e nos mostrar que não perderemos nada, ó Deus, em priorizar o Teu reino. Muito pelo contrário, Senhor. Seremos, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, da Tua graça, e conquistaremos todas as coisas que Tu tens para nós nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 8, e vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. Eu tenho a esperança que vai aparecer. E apareceu. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Uhul! E disse-lhe Jesus: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Bom, Jesus estava dando uma peneirada naquela galera que estava seguindo ele, porque ele vinha numa batida constante de milagres, né, fazendo muitas coisas, e as pessoas realmente estavam reconhecendo ele como o Messias, como Cristo, né, o Filho do Deus vivo que havia de vir. Então, ele colocou à prova algumas pessoas. O primeiro aqui que eu li foi um escriba. E ele estava super empolgado, né? Onde quer que você vá, eu vou também. Uhul! Aí Jesus lembrou a ele o seguinte: olha, será que você está disposto a passar perrengues ao meu lado? Porque não vão ser só flores, mas vale a pena. E aí ele foi pensar. E para o segundo, ele dá uma resposta um pouco mais dura: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Caramba! Bom, tem alguns cenários que envolvem esse segundo discípulo dele, né? Se o pai desse moço estivesse doente, quem é que estava cuidando do pai dele enquanto ele estava ali seguindo Jesus? Ou ele só se lembrou que o pai estava muito doente, quase morrendo, a ponto de ser sepultado ali, naquele instante? Claro que não, né? E no segundo cenário, se o pai do moço já tivesse realmente morto, ele não estava pedindo para, vou ali rapidinho fazer o funeral e o cortejo fúnebre, daqui a pouco eu volto. Não era isso que ele estava pedindo. O que esse moço realmente queria era organizar a vida dele, organizar a família, fazer a partilha de bens do pai, que provavelmente já estava morto, né? E organizar tudo, e depois ele ia seguir Jesus, e depois ele ia botar o reino de Deus e a sua justiça no lugar. Só que aí ele estava invertendo as prioridades quando ele fosse fazer isso. Se ele realmente foi lá organizar a vida dele e depois seguir Jesus,
ele não estava priorizando o reino dos céus e a sua justiça e esperando que as outras coisas fossem se resolver, porque Deus nos dá na medida da nossa necessidade, né? E era isso que Jesus estava alertando. Por isso que Jesus foi duro. Olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por que que Jesus falou isso? Porque nesse mundo, quem cuida só das coisas desse mundo está morto espiritualmente, não está ligando para as coisas de Deus, né? E é por isso que Jesus foi enfático com ele. Hoje, Cristo também está nos alertando sobre o perigo de sermos, como eu falei lá no início, aquele animal, o pato, né? Fazendo várias coisas sem fazer nada direito. E esse perigo é de sermos zumbis espirituais. Nós cumprimos uma rotina, nós viemos à igreja, assistimos o culto online, mas a gente não se envolve, sabe, profundamente com as coisas de Deus. Esse é um zumbi espiritual. E sabe como uma pessoa chega a esse ponto de ser um zumbi espiritual? É se rendendo aos ataques do mal. Ele nos mete medo, dizendo que se a gente não cuidar das coisas, das nossas necessidades primeiro, antes de cuidar das coisas de Deus, a gente vai ter falta. A gente vai ter muita falta. E a gente vai ficar para trás. Para trás de quê? Para trás da agenda que esse mundo coloca que devemos ter, né? A gente vai sair da roda viva de fazer uma porção de coisa ao mesmo tempo. Tem que cuidar da saúde, então tem que malhar, então tem que trabalhar, tem que estudar. Se eu for cuidar das coisas de Deus, que horas que eu vou fazer toda essa lista de coisas que eu tenho para fazer, né? E a gente não consegue abandonar essa prioridade de conseguir muitas coisas e a gente acaba se enganando. Mas hoje, Cristo vem nos alertar. Não se deixe enganar. Esse mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo está morto no mal. E a falta que realmente tem poder de nos destruir é a falta de Cristo como Salvador e como Senhor da nossa vida, porque quando Ele é Senhor, a gente consegue priorizar as coisas dele numa facilidade incrível. Eu vivi uma fase da minha vida como uma espécie de zumbi espiritual, né? Vinha assim à igreja, fazia as coisas, mas não frutificava, não sentia a presença do Espírito Santo fluindo em mim. E isso aconteceu 1 ano depois de eu me formar, né? Eu tive a minha formatura, só que eu fiquei desempregada, o mercado não me absorveu naquela minha área de formação. E eu não conseguia nada na minha área. Mas aqui, no RH da CEBT, no ministério que Deus me colocou para servir, aqui na Casa de Deus, tinha uma vaga para mim. E essa vaga era, o pastor José Renato chamou a mim e a Mizu, Milene. Oi, Mizu, beijo. Para a gente participar do Projeto Emanuel. E aí, todo fim de tarde, eu e ela vínhamos para cá, para a igreja, servíamos lanche para as crianças e fazíamos um reforço escolar com essas crianças que são aqui da comunidade, né? Estou vendo um monte de gente aqui. Oi, gente. Um monte de gente do projeto. Frutos do projeto. E o tempo foi passando e eu fui me desenvolvendo muito bem aqui com a Mizu no projeto. Era muito gostoso passar as tardes aqui, na presença de Deus, ensinando as crianças. A gente via a melhora de cada uma delas, né? Mas eu estava triste, eu comecei a me entristecer por não conseguir arranjar um emprego na minha área profissional. E aquilo começou a me causar uma angústia, uma tristeza, eu vivia deprimida. Só que de uma hora para outra, Deus veio e trouxe um emprego para mim, muito legal, na minha área, como advogada, como eu queria. E aí, eu comecei a fazer parte de um segundo tipo de ataque do mal, que era, se eu fosse trabalhar, era no centro da cidade e tudo mais, eu não ia dar tempo de chegar aqui e participar do Projeto Emanuel. E por conta disso, eu acabei sucumbindo e eu falei com o pastor que eu ia me desligar do projeto, né, sem saber o que eu estava deixando para trás. Aquilo era priorizar o reino de Deus e a sua justiça na minha vida. Só que hoje em dia, eu nunca vou saber o que teria ali, se eu trilhasse aquele caminho, se eu conseguisse pelo menos encaixar a minha rotina de modo a priorizar o reino de Deus na minha justiça, na minha vida, e ver as demais coisas serem acrescentadas. O fato é que Deus é muito misericordioso, amém? O tempo se passou, e apesar de eu ter vivido assim
um tempo zumbi espiritual, vim à casa de Deus, mas não me envolvia com nada muito. O Projeto Emanuel foi conduzido por outras pessoas. Eu não tinha nenhum serviço aqui na igreja específico. E eu estava cheia de coisas no mundo para fazer, porque eu botei uma especialização, eu queria que a minha vida profissional prosperasse, e eu fui ali me enchendo daquelas coisas, mas aí é que eu comecei a sentir uma tristeza real de ser um zumbi espiritual. O tempo se passou e Deus me deu uma segunda chance e me deu outros serviços aqui na Casa de Deus, no departamento infantil e outras coisas. Eu fui me envolvendo de novo e aí eu fui aprendendo a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e a minha vida voltou a se encher da presença de Deus, né? Aquele tempo ficou lá, ficou para trás, mas ficou naquele vácuo sem sentido, né? E é engraçado, né, não é nem um pouco curioso, mas quando eu voltei a cuidar das coisas de Deus, Deus começou a fazer prosperar a minha vida profissional de uma forma muito mais intensa e muito mais própria para mim, né? Por exemplo, o emprego que eu consegui arranjar nessa época que eu voltei a servir aqui na Casa de Deus, é um emprego que eu tenho até hoje. Ele se modificou um pouco, mas é no mesmo lugar. Deus faz as coisas constantes, Deus dá aquilo que o seu coração deseja. Se você parar de ficar fazendo várias coisas e se encantando tanto com essa agenda do mundo, né? Eu gostaria de chamar os músicos para irem subindo, porque nós vamos cantar um cântico que diz agora assim, ó: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, e se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. O que eu aprendi com essa experiência, meus irmãos, foi isso, que tudo pode parecer do avesso, sabe? Se eu não cuidar da minha vida profissional agora, se eu não cuidar da minha saúde agora, da minha forma física, se eu não cuidar das agendas que esse mundo coloca, parece que eu não vou sobreviver. É isso que aparece. Mas olha, é só uma aparência. É isso que o mal faz. Ele aparece e faz buh! Não deixa se levar por isso, não. Esse mundo já morreu no maligno. Deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Você está vivo para Deus, amém? Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Então deixa Ele conduzir. Se numa hora você parecer que está ali sem condição, sem ter muito para onde ir, calma, respira, espera mais um pouquinho. Sabe, você não sabe o que está ali na próxima esquina te esperando. Com certeza é uma bênção que Deus vai te dar, amém? Se você está aí na nossa igreja online, digite aí no chat: eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Faça esse compromisso. Se você está aqui conosco, vamos ficar de pé para que a gente cante esse cântico e ao final nós vamos fazer uma oração. Se o mar se agitar e tudo escurecer, é só uma aparência, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu levante a sua mão, meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Deus está te vendo, meu irmão, minha irmã. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará sempre cuidará de mim. Erga sua mão, erga sua voz. Nada
coisas na nossa vida. E nada está alheio, ó Deus, ao seu conhecimento, ó Deus. Meu Pai, que a gente possa crer e confiar, mesmo que tudo vire do avesso, Senhor, que nós possamos nos manter firmes no Senhor, manter os nossos olhos firmes em Ti, Senhor, porque para nós pode parecer que o Senhor só vem na última hora, mas para Ti, Senhor, o tempo é perfeito, o tempo é real, o tempo é kairós, Senhor. Pai, nos ajuda a ficar firme até o fim, porque a luta pode não ter acabado ainda, Senhor, e certamente não acabou, porque a última palavra é o Senhor que vai dar, meu Pai. Que antes disso, a gente não saia metendo os pés pelas mãos, não saia fazendo coisas que desagradam o Teu coração, Pai. Que a gente não saia da Tua presença, Senhor. Que a gente priorize o Teu reino e a Tua justiça e creia que todas as coisas vão ser acrescentadas, porque Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se Tu disse, Tu vai cumprir, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra de confiança, Deus. Que a gente possa descansar em Ti, Deus. Certos, Deus, que Tu está nos acompanhando, Deus. Que essa palavra, Senhor, fique viva em nossos corações, em nossa mente, Deus. Que você venha produzir frutos, Deus. De confiança em Ti, Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar esse louvor para encerrar a live, Fabão. Creia. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Para terminar com alegria. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amou. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Salva de palmas, Deus. Obrigado, Deus.